Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels. Editorial Bom Tempo, edição 2010. 90 anos do Manifesto Comunista, por Leon Trotsky, páginas 159 a 168. Custa acreditar que apenas 10 anos nos separam do centenário do Manifesto do Partido Comunista. Este manifesto, o mais genial entre todos os da literatura mundial, surpreende-nos ainda hoje pela sua atualidade. Suas partes mais importantes parecem ter sido escritas ontem. Sem dúvida alguma, seus jovens autores, Marx tinha 29 anos e Engels 27, souberam antever o futuro como ninguém antes e como poucos depois deles. No prefácio à edição de 1872, Marx e Engels afirmaram que, mesmo tendo certos trechos do manifesto envelhecido, não tinham o direito de modificar o texto original, visto que no decorrer dos 25 anos então passados, ele já se transformara em um documento histórico. De lá para cá, mais de 65 anos transcorreram. Algumas de suas partes envelheceram ainda mais. Consequentemente, neste ensaio, apresentaremos de forma mais reduzida as ideias do manifesto que até nossos dias conservam integralmente sua força e aquelas que necessitam de modificações e complementos. Primeiro, a concepção materialista da história, formulada por Marx pouco tempo antes da aparição do texto e que nele se encontra aplicada com perfeita maestria, resistiu completamente à prova do conhecimento e aos golpes da crítica hostil. Constitui-se atualmente em um dos mais preciosos instrumentos do pensamento humano. Todas as outras interpretações do processo histórico não possuem qualquer valor científico. Podemos afirmar com segurança que atualmente é impossível não apenas ser um militante revolucionário, mas simplesmente um homem politicamente instruído, sem que nos apropriemos da concepção materialista da história. Segundo, até hoje, a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. O primeiro capítulo do manifesto começa por esta frase. Esta tese, que constitui a mais importante conclusão da concepção materialista da história, em pouco transformou-se em elemento de luta de classes. A teoria que trocava o bem-estar comum, a unidade nacional e as verdades eternas da moral pela luta entre interesses materiais considerados como a força motriz da sociedade, sofreu ataques particularmente ferozes da parte dos reacionários hipócritas, doutrinários liberais e democratas idealistas. A eles acrescentaram-se mais tarde, desta vez a partir do próprio movimento operário, os ataques dos revisionistas, isto é, dos partidos ou dos partidários da revisão do marxismo em favor da colaboração e conciliação de classes. Finalmente, em nossa época, os desprezíveis epígonos da Internacional Comunista, os stalinistas, tomaram o mesmo caminho. A política daquilo a que se dá o nome de frentes populares decorre inteiramente da negação das leis da luta de classes. Entretanto, vivemos na época do imperialismo, que, levando todas as contradições sociais ao seu extremo, demonstra o triunfo teórico do manifesto do Partido Comunista. Terceiro, a anatomia do capitalismo. Visto este como um estágio determinado da evolução econômica da sociedade, foi destrinchada por Marx de forma cabal em O Capital, de 1867. Mas já no manifesto, as linhas fundamentais foram traçadas com clareza. A retribuição do trabalho na medida indispensável à produção. B. A apropriação da mais-valia pelos capitalistas. C. A concorrência como lei fundamental das relações sociais. D. A ruína das classes médias, isto é, da pequena burguesia, das cidades e do campesinato. E. A concentração da riqueza nas mãos de um número cada vez mais reduzido de possuidores em um dos polos sociais e o crescimento numérico do proletariado em outro. F. A preparação das condições materiais e políticas para o regime socialista. Quarto, a tendência do capitalismo em abaixar o nível de vida dos operários e torná-los cada vez mais pobres. Esta tese foi violentamente atacada. Os padres, os professores, os ministros, os jornalistas, os teóricos social-democratas e os dirigentes sindicais levantaram-se contra a teoria da pauperização progressiva. Invariavelmente, enumeravam sinais de bem-estar crescente dos trabalhadores, tomando a aristocracia operária por todo o proletariado, ou tomando uma tendência temporária por uma situação perdurável. Paralelamente, a própria evolução do mais poderoso capitalismo
e dos Estados Unidos transformou milhões de operários em párias sustentados à custa da caridade estatal ou privada. Quinto, em oposição ao manifesto que descrevia as crises comerciais e industriais como uma série de crescentes catástrofes, os revisionistas afirmavam que o desenvolvimento nacional e internacional dos monopólios garantiria o controle do mercado e o domínio gradual das crises. Não há dúvida de que a passagem do século anterior ao atual caracterizou-se por um desenvolvimento tão impetuoso do sistema que as crises pareciam acidentais. Mas esta época está irremediavelmente ultrapassada. Em última análise, também com respeito a esta questão, a verdade está do lado do manifesto. Sexto, o governo moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Nesta fórmula concentrada, que para os dirigentes social-democratas aparecia como um paradoxo jornalístico, encontra-se, na verdade, a única teoria científica sobre o Estado. A democracia criada pela burguesia não é, como pensavam Bernstein e Kautsky, uma concha vazia que se pode tranquilamente encher com o conteúdo de classe que desejável. A democracia burguesa só pode servir à burguesia. O governo da Frente Popular, ou de Frente Popular, dirigido por Blum, ou Chanteps, Cavaleiro ou Negrin, é tão somente um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Quando este comitê se sai mal em seus negócios, a burguesia expulsa-o do poder a pontapés. Sétimo, toda a luta de classes é uma luta política, a organização do proletariado em classe e, portanto, em partido político. Os sindicalistas e anarcossindicalistas, durante muito tempo e ainda hoje, vêm procurando fugir à compreensão dessas leis históricas. O sindicalismo puro recebe atualmente um golpe fulminante em seu principal refúgio, os Estados Unidos. O anarcossindicalismo sofreu uma derrota irreparável em sua última cidadela, a Espanha. Como nas outras, também, nesta questão, o manifesto demonstrou estar certo. Oitavo, o proletariado não pode conquistar o poder por meio das leis promulgadas pela burguesia. Os comunistas proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta da ordem social existente. O reformismo tentou explicar esta tese do manifesto pela imaturidade do movimento operário da época e pelo insuficiente desenvolvimento da democracia. A sorte das democracias italianas e alemã e de muitas outras demonstrou que se alguma coisa não estava madura, eram as próprias ideias reformistas. 9. Para a transformação socialista da sociedade, é necessário que a classe operária concentre em suas mãos o poder capaz de varrer todos os obstáculos políticos que se anteponham em sua trajetória até a nova ordem. O proletariado organizado em classe dominante, eis o que é sua ditadura. Ao mesmo tempo, trata-se da única e verdadeira democracia proletária. Sua amplidão e sua profundidade dependem das condições históricas concretas. Quanto maior for o número de estados que se lancem ou que se lançarem no caminho da revolução socialista, mais livres e flexíveis serão as reformas da ditadura. Mais ampla e profunda será a democracia operária. 10. O desenvolvimento internacional do capitalismo determina o caráter internacional da revolução proletária. Uma das primeiras condições para a emancipação da classe operária consiste em sua ação comum, pelo menos nos países civilizados. O desenvolvimento do capitalismo uniu de forma tão estreita as diversas partes do nosso planeta, as civilizações e as civilizadas e não civilizadas, que o problema da revolução socialista adquiriu completa e definitivamente um caráter mundial. A burocracia soviética tentou liquidar o manifesto nessa questão fundamental, mas a degenerescência bonapartista do Estado soviético é a mortal ilustração do engodo que significa a teoria do socialismo em um só país. 11. Uma vez desaparecidos os antagonismos de classe no curso do desenvolvimento e sendo concentrada toda a produção propriamente falando nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá seu caráter político. Em outras palavras, o Estado extingue-se, resta a sociedade liberta de sua camisa de forças. E é exatamente isso o socialismo. O teorema inverso, o monstruoso crescimento da imposição à violência e violência estatais na URS, a União Rússia Socialista Soviética, demonstra que a sociedade soviética se afasta do socialismo. 12. Os operários não têm pátria. Essa frase do manifesto foi frequentemente considerada pelos filisteus como um simples trocadilho de agitação. Na verdade, ele oferece ao proletariado uma única diretriz justa a respeito da pátria, capitalista. A supressão deste princípio pela Segunda Internacional conduziu não apenas à destruição da Europa durante 4 anos, mas também à atual estagnação da cultura mundial.
diante da nova guerra que se aproxima, cujo caminho foi aberto pela Terceira Internacional. O manifesto permanece ainda hoje mais seguro, ou o mais seguro conselheiro sobre a questão da pátria capitalista. Vemos, portanto, que esta pequena obra dos dois jovens autores continua a fornecer indicações indispensáveis a respeito das questões mais fundamentais e candentes da luta libertadora. Que outro livro poderia, mesmo que de longe, estar à altura do Manifesto do Partido Comunista? Entretanto, isso não significa absolutamente que após 90 anos de desenvolvimento sem par das forças produtivas e de grandiosas lutas sociais, o Manifesto não tenha necessidades de retificações e complementos. O pensamento revolucionário nada tem em comum com a idolatria. Os programas e os prognósticos verificam-se e corrigem-se à luz da experiência, que é, para o pensamento humano, a suprema instância. Entretanto, mesmo correções e complementos não podem ser aplicados com sucesso se não nos servirmos do mesmo método que se encontra à base do manifesto, como, além disso, o prova a própria experiência histórica. Mostraremos isso servindo-nos dos exemplos mais importantes. Primeiro, Marx ensina que nenhuma ordem social deixa a cena antes de ter esgotado suas possibilidades criadoras. O manifesto fustiga o capitalismo porque ele bloqueia o desenvolvimento das forças produtivas. Contudo, na sua época e mesmo durante várias décadas seguintes, este entrave possuía apenas um caráter relativo. Se na segunda metade do século XIX tivesse sido possível a economia se organizar sobre fundamentos socialistas, o ritmo de seu crescimento teria sido incomparavelmente mais rápido. Esta tese, teoricamente incontestável, não modifica o fato de que as forças produtivas continuaram a crescer em escala mundial e sem interrupção até a Primeira Guerra Mundial. Foi unicamente nos últimos 20 anos que, malgrado as modernas conquistas científicas e técnicas, se abriu a época da estagnação direta e da própria decadência da economia mundial. A humanidade começa a viver sobre o capital acumulado e a próxima guerra ameaça destruir por longo tempo as próprias bases da civilização. Os autores do manifesto pensavam que o capital seria liquidado muito antes de passar de sua fase de relativo reacionarismo à fase de absoluto reacionarismo. Esta transformação, porém, só se consumou aos olhos da atual geração, fazendo de nossa época a época de guerras, revoluções e do fascismo. Segundo, o erro de Marx e Engels a respeito dos prazos históricos decorria, de um lado, da subestimação das possibilidades posteriores inerentes ao capitalismo, e de outro, da superestimação da maturidade revolucionária do proletariado. A Revolução de 1848 não se transformou em revolução socialista, como o manifesto havia previsto, mas criou para a Alemanha a possibilidade de um formidável desenvolvimento. A Comuna de Paris demonstrou que o proletariado não pode arrancar o poder à burguesia sem ter à sua frente um partido revolucionário experiente. Ora, o longo período de desenvolvimento capitalista que se seguiu à Comuna conduziu não à educação de uma vanguarda revolucionária, mas, contrariamente à degenerescência burguesa da burocracia operária que se tornou, por sua vez, o principal obstáculo à vitória da revolução proletária. Esta dialética, os autores do manifesto não podiam prever. Terceiro, para o manifesto, o capitalismo é o reino da livre concorrência. Referindo-se ao crescente desenvolvimento do capitalismo, o texto não tira deste fato a necessária conclusão a respeito dos monopólios que se transformaram na força dominante do capital em nossa época, premissa importante da economia socialista. Foi apenas mais tarde que, em O Capital, Marx constatou a tendência para a transformação da livre concorrência em monopólio. A caracterização científica do capitalismo monopolista foi dada por Lenin em seu livro Imperialismo, Estágio Superior do Capitalismo. Quarto, tomando como base, sobretudo, o exemplo da Revolução Industrial Inglesa, os autores viam de maneira muito retilínea o processo de liquidação das classes médias, com a proletarização completa do artesanato, do pequeno comércio e do campesinato. Na verdade, as forças elementares da concorrência ainda não finalizaram esta obra, ao mesmo tempo progressista e bárbara. O capital arruinou a pequena burguesia bem mais rapidamente do que a proletarizou. Por um lado, ou por outro lado, a política consciente do Estado burguês, desde muito tempo, visa conservar artificialmente as camadas pequeno-burguesas, o crescimento da técnica e a racionalização da grande produção, ao mesmo tempo que engendram um desemprego orgânico, freiam a proletarização da pequena burguesia. Houve um extraordinário aumento do exército de técnicos, administradores, empregados de comércio, em uma palavra, daquilo a que chamamos novas classes médias. O resultado de tudo isso é que as classes médias, cujo desaparecimento
O manifesto previa de modo tão categórico constituir, mesmo em um país altamente industrializado como a Alemanha, quase a metade da população. Mas a conservação artificial das camadas pequeno-burguesas, desde há muito caducas, em nada atenua as contradições sociais, torna-as, pelo contrário, particularmente mórbidas. Somando-se ao exército permanente de desempregados, ela é a expressão mais nociva do apodrecimento capitalista. Quinto, o manifesto escrito para uma época revolucionária contém no final do segundo capítulo 10 reivindicações que respondem ao período da imediata transição do capitalismo ao socialismo. No prefácio de 1872, Marx e Engels mostram que estas reivindicações se encontram parcialmente superadas e que, de qualquer modo, não tinham mais que um significado secundário. Para eles, as palavras de ordem revolucionárias transitórias davam definitivamente lugar ao programa mínimo da social-democracia, que, como sabemos, não ultrapassava os limites da democracia burguesa. Na verdade, os autores do manifesto indicaram de modo preciso a principal correção a ser feita em seu programa transitório. Não basta que a classe operária se utilize da máquina estatal para pô-la a serviço de seus próprios fins. A correção tinha em vista o fetichismo a respeito da democracia burguesa. Ao Estado burguês, Marx opôs mais tarde o Estado do tipo da comuna. Este tipo tomou a forma mais precisa de sovietes. Em nossos dias, não pode haver programa revolucionário sem sovietes e sem controle operário. Quanto ao mais, isto é, as 10 reivindicações do manifesto que na época da pacífica atividade parlamentar pareceram caducar, é preciso que se diga que recobraram hoje toda a sua antiga importância. Por outro lado, o que caducou sem apelação foi o programa mínimo social-democrata. Sexto, para justificar a esperança de que, a ser o prelúdio imediato de uma revolução proletária, o manifesto baseia-se no fato de que as condições gerais da civilização europeia estão, assim como as dos proletariados, eram bem mais desenvolvidas do que a Inglaterra do século XVII ou na França do século XVIII. O erro deste prognóstico não está apenas na questão do prazo. Alguns meses mais tarde, a Revolução de 1848 mostrou precisamente que, em presença de uma maior evolução, nenhuma das classes burguesas é capaz de levar a revolução até o fim. A grande e a média burguesia estão muito ligadas aos proprietários fundiários e muito unidas pelo medo das massas. A pequena burguesia, muito dispersa e muito dependente, por intermédio de seus dirigentes, da grande burguesia. Como demonstrou a posterior evolução dos acontecimentos na Europa e na Ásia, a revolução burguesa isoladamente não pode mais realizar-se. A purificação da sociedade dos males feudais só é possível se o proletariado, liberto das influências dos partidos burgueses, for capaz de se colocar à frente do campesinado e estabelecer sua ditadura revolucionária. Em função disso, a revolução burguesa mescla-se com a primeira fase da revolução socialista, para nesta dissolver-se em seguida. A Revolução Nacional torna-se assim apenas um elo da Revolução Proletária Internacional. A transformação dos fundamentos econômicos e de todas as relações sociais adquire um caráter permanente. Para os partidos revolucionários dos países atrasados da Ásia, América Latina e África, a compreensão clara da relação orgânica entre a Revolução Democrática e a Revolução Socialista Internacional é uma questão de vida ou de morte. Sétimo, mostrando como o capitalismo arrebanha em seu turbilhão os países atrasados e bárbaros, o manifesto nada diz a respeito da luta dos povos coloniais e semicoloniais pela sua independência. À medida que Marx e Engels pensavam que a vitória da Revolução Socialista nos países civilizados, pelo menos, era uma questão a ser resolvida nos anos seguintes, o problema das colônias resolver-se-ia igualmente não como resultado de um movimento autônomo dos povos oprimidos, mas simplesmente como a consequência da vitória do proletariado nas metrópoles capitalistas. Esta é a razão pela qual as questões da estratégia revolucionária dos países coloniais e semicoloniais nem mesmo estão esboçadas no manifesto, mas elas exigem soluções particulares. Dessa forma, é evidente que se a pátria nacional tornou-se o pior obstáculo à revolução proletária nos países capitalistas avançados, mantém-se ainda como fator relativamente progressista nos países atrasados, que são obrigados a lutar por sua existência nacional independente. Os comunistas, declara o manifesto, apoiam em toda parte qualquer movimento revolucionário contra a ordem social e política existente. O movimento das raças de cor contra os opressores imperialistas é um dos mais poderosos e importantes movimentos contra a ordem social existente, e é esta a razão pela qual necessita do total apoio indiscutível e sem reticências do proletariado da raça branca. O mérito de haver desenvolvido a estratégia revolucionária dos povos oprimidos é sobretudo de Lenin. Oitavo.
O trecho que mais envelheceu no manifesto, não quanto ao seu método, mas quanto aos seus objetivos, é a crítica da literatura socialista da primeira metade do século XIX, capítulo 3, e a definição da posição dos comunistas em relação aos diversos partidos de oposição no capítulo 4. As tendências e os partidos enumerados pelo texto foram varridos tão radicalmente pela Revolução de 1848 ou pela Contra-Revolução que se seguiu, que a história já não os menciona sequer. Entretanto, mesmo com respeito a este trecho, o manifesto encontra-se mais próximo de nós do que o estava em relação à geração anterior. Na época de prosperidade da Segunda Internacional, quando o marxismo parecia reinar absolutamente no movimento operário, as ideias do socialismo anteriores a Marx podiam ser consideradas como definitivamente ultrapassadas. Hoje, isso já não é mais verdade. A decadência da social-democracia e da internacional comunista provoca a cada passo monstruosos reavivamentos ideológicos. O pensamento senil recai, por assim dizer, na infância. À procura de fórmulas salvadoras, os profetas da época do declínio geral do capitalismo redescobrem doutrinas há muito enterradas pelo socialismo científico. No que diz respeito ao problema dos partidos de oposição, as décadas que nos separam do manifesto provocaram as mais profundas mudanças. Não apenas os velhos partidos foram há muito substituídos por novos, como também o próprio caráter dos partidos e de suas mútuas relações modificou-se radicalmente. O manifesto, portanto, deve ser completamente ou complementado pelos documentos dos 4 primeiros congressos da Internacional Comunista, pela literatura fundamental do bolchevismo e pelas decisões das conferências do movimento pela 4ª Internacional. Lembramos acima que, segundo Marx, nenhuma ordem social deixa a cena da história antes de haver esgotado todas as suas possibilidades. Entretanto, uma ordem social, mesmo já tendo caducado, não cede seu lugar sem opor resistência a uma nova ordem. A sucessão dos regimes sociais supõe a mais áspera luta de classes, isto é, a revolução. Se o proletariado, por uma razão ou outra, se mostra incapaz de derrubar a ordem burguesa que sobrevive, não resta ao capital financeiro em luta para manter seu domínio abalado, senão transformar a pequena burguesia, por ele levada ao desespero e à desmoralização, em um exército de terror e do fascismo. A degenerescência burguesa da social-democracia e a degenerescência fascista da pequena burguesia estão entrelaçadas como causa e efeito. Em nossos dias, a Terceira Internacional leva a cabo em todos os países como uma obscenidade ainda maior a obra do engodo e a desmoralização dos trabalhadores. Golpeando a vanguarda do proletariado espanhol, os mercenários sem escrúpulos de Moscou não apenas abrem caminho para o fascismo, como também realizam uma boa parte de seu trabalho. A longa crise da Revolução Internacional, que cada vez mais se transforma em crise da cultura humana, reduz-se, no fundo, à crise da direção revolucionária do proletariado. Como herdeira da grande tradição de que o manifesto do Partido Comunista é o mais precioso elo, a 4ª Internacional educa novos quadros para resolver antigas tarefas. A teoria nada mais é do que a realidade generalizada. Em uma atitude honesta com respeito à teoria revolucionária, exprime-se a apaixonada vontade de refundir a realidade social. O fato de que ao sul do continente negro, nossos camaradas de ideias traduziram pela primeira vez o manifesto é uma evidente confirmação de que, em nossos dias, o pensamento marxista só está vivo sob a bandeira da 4ª Internacional. O futuro pertence-lhe. Quando se começar, ou quando se comemorar o centenário do Manifesto do Partido Comunista, a 4ª Internacional será a força revolucionária determinante em nosso planeta. Trotsky, Leon Trotsky, 90 anos do Manifesto Comunista, Coyoacán, México, 1937, texto escrito como prefácio à primeira edição do manifesto, publicada no idioma dos boieres, povo da África do Sul.